Ouça Audiolivros apresenta Uma Recordação de Infância de Leonardo da Vinci, de Sigmund Freud, 1910. Parte 4. A fantasia de Leonardo com o abutre ainda requer nossa atenção. Em palavras que semelham claramente a descrição de um ato sexual, e bateu muitas vezes a cauda contra meus lábios, ele enfatiza a intensidade dos laços eróticos entre mãe e filho. Não será difícil, a partir dessa ligação entre a atividade da mãe, ou do abutre, e o realce dado à zona da boca, imaginar que a fantasia envolve uma segunda recordação. Podemos traduzi-la da seguinte forma: minha mãe me deu muitos beijos apaixonados na boca. A fantasia é composta da lembrança de ser amamentado e de ser beijado pela mãe. Bondosamente, a natureza deu ao artista a habilidade de exprimir seus impulsos anímicos mais secretos, dele mesmo ocultos, em criações que afetam poderosamente outros indivíduos que não o conhecem, sem que eles próprios saibam dizer de onde vem tal emoção. Não haveria, no conjunto da obra de Leonardo, nada que desse testemunho daquilo que sua memória conservou como a mais forte impressão da infância? Seria de esperar que sim. Ao considerar, no entanto, as profundas transformações que uma impressão da vida do artista tem de sofrer antes de poder contribuir para a obra de arte, teremos de reduzir a um nível bastante modesto a pretensão de certeza na demonstração, especialmente no caso de Leonardo. Ao pensar nas pinturas de Leonardo, todos nos lembramos do sorriso inusitado, fascinante e misterioso que ele põe nos lábios de suas figuras femininas. Trata-se de um sorriso fixo, em lábios alongados e arqueados, que se tornou característico dele e é muitas vezes chamado leonardesco. Foi no rosto estranhamente belo da florentina Mona Lisa del Giocondo que ele comoveu mais fortemente e desconcertou os espectadores. Esse sorriso pedia para ser interpretado e encontrou as mais variadas interpretações, nenhuma delas satisfatória. Eis que em breve serão 4 séculos que a Mona Lisa faz perder a cabeça a todos os que dela falam, após tê-la observado por longo tempo. Nota: a rigor, Mona deveria ser escrito com minúscula e em itálico, pois é uma abreviatura de Madonna, que se usava antes do prenome da mulher de certa condição social, mais ou menos como hoje se usa dona em português. Mas a tradição a conservou em maiúscula, como se fosse parte do nome da personagem, e muitas vezes a encontramos com um N só. Seu correspondente masculino era Ser, que vemos empregado quando se fala do pai de Leonardo, Ser Piero da Vinci. Fim da nota. O que cativa especialmente o observador é o demoníaco encanto deste sorriso. Centenas de escritores e poetas escreveram sobre essa mulher que ora parece nos sorrir sedutoramente, ora parece olhar no vazio de maneira fria e sem alma, e ninguém decifrou seu sorriso, ninguém leu seus pensamentos. Tudo, até mesmo a paisagem, é misteriosamente onírico, como que vibrante de uma sensualidade cerrada. Vários críticos suspeitaram que 2 elementos diversos se juntam no sorriso da Mona Lisa. Por isso, enxergaram na expressão da bela florentina a consumada representação dos opostos que governam a vida amorosa das mulheres, a reserva e a sedução. A devotada ternura e a sensualidade implacavelmente exigente
que devora o homem como algo estranho. Eis o que diz Muntz. Sabe-se que enigma indecifrável e apaixonante a Mona Lisa Gioconda não para de oferecer há quase 4 séculos aos admiradores que se comprimem diante dela. Jamais um artista, tomo as palavras do delicado escritor que se oculta sob o pseudônimo de Pierre de Correille, traduziu de tal maneira a própria essência da feminilidade, ternura e coqueteria, pudor e secreta volúpia, todo o mistério de um coração que se reserva, de um cérebro que se reflete, de uma personalidade que se guarda e apenas concede de si própria sua radiância. O italiano Angelo Conti vê o quadro do Louvre animado por um raio de sol. A mulher sorria com uma tranquilidade régia. Seus instintos de conquista, de ferocidade, toda a herança da espécie, a vontade de sedução e ardil, a graça do engano, a bondade que esconde um propósito cruel. Tudo isso aparecia alternadamente, desaparecia atrás do véu ridente e afundava no poema do seu sorriso. Boa e má, cruel e compassiva, graciosa e felina, ela ria. Leonardo trabalhou 4 anos nessa pintura, talvez entre 1503 e 1507, durante a segunda temporada em Florença, quando passava dos 50 anos de idade. Segundo Vasari, empregou refinados artifícios para distrair a dama durante as sessões e manter aquele sorriso em seu rosto. No estado atual, a pintura conserva poucas das muitas sutilezas que o pincel de Leonardo reproduziu na tela. Foi considerada, quando estava sendo feita, a coisa mais sublime que a arte era capaz de produzir. Mas é certo que não satisfez o próprio autor, que ele não a deu por concluída e não entregou ao cliente que a solicitara, levando-a depois consigo para a França, onde seu protetor, o rei Francisco I, adquiriu-a para o Louvre. Deixemos sem solução o enigma fisionômico da Mona Lisa, apenas registrando o fato inegável de que seu sorriso não exerceu fascínio menor sobre seu pintor do que sobre os incontáveis espectadores dos últimos 400 anos. Desde então, esse cativante sorriso tornou-a aparecer em todos os seus quadros e naqueles de seus alunos. Como a Mona Lisa é um retrato, não podemos supor que Leonardo tenha dado àquele rosto, por conta própria, um traço tão expressivo que ele não possuía. Ao que parece, não temos escolha senão acreditar que ele encontrou o sorriso em seu modelo e de tal forma sucumbiu ao seu encanto, que passou a adotá-lo nas criações de sua fantasia. Essa concepção plausível acha expressão em A. Constantinova, por exemplo. Durante o longo período em que o mestre se ocupou do retrato da Mona Lisa del Giocondo, ele penetrou nas sutilezas daquele semblante feminino com tal empatia de sentimentos que transferiu esses traços, especialmente o misterioso sorriso e o singular olhar, para todos os rostos que veio a pintar ou desenhar. A peculiaridade mímica da Gioconda pode ser notada inclusive no quadro de São João Batista que está no Louvre, mas são claramente reconhecíveis, sobretudo, na expressão de Maria em Santana com a Virgem e o Menino. Mas isso pode ter se dado de outra forma. Vários dos biógrafos de Leonardo sentiram a necessidade de buscar razões mais profundas para a atração que o sorriso da Gioconda exerceu sobre o artista, a ponto de não mais abandoná-lo. Walter Pater, que vê no quadro da Mona Lisa a personificação de toda a experiência da humanidade civilizada, e fala pertinentemente do insondável sorriso
que em Leonardo sempre parece ligado a um quê de sinistro, leva-nos a uma outra pista quando afirma: além disso, a pintura é um retrato. Podemos ver como essa imagem se mistura na trama dos seus sonhos desde a infância. E não fosse pelo testemunho histórico, poderíamos crer que ela era sua dama ideal, enfim, personificada e contemplada. Algo semelhante deve ter em mente Marie Herzfeld, quando escreve que na Mona Lisa Leonardo deparou consigo mesmo e por isso lhe foi possível colocar tanto do próprio ser naquele quadro, cujos traços sempre estiveram em misteriosa afinidade na alma de Leonardo. Vamos procurar desenvolver essas indicações dando-lhes maior clareza. Pode haver sucedido então que Leonardo fosse cativado pelo sorriso da Mona Lisa porque este despertou nele algo que havia muito tempo dormia em sua alma, provavelmente uma antiga lembrança. Tal lembrança era significativa o bastante para não deixá-lo após ter sido acordada. Ele sempre tinha de lhe dar numa nova expressão. A afirmação de Pater, segundo a qual podemos ver que um rosto como o da Mona Lisa se mistura na trama dos sonhos de Leonardo desde a infância, parece verossímil e deve ser compreendida literalmente. Vasari menciona cabeças de mulheres que riem como os primeiros ensaios artísticos de Leonardo. A passagem, completamente insuspeita, pois nada pretende provar, diz o seguinte na tradução alemã: fazendo com terra na sua infância cabeças de mulheres que riem, que eram reproduzidas em gesso, e cabeças de crianças que pareciam formadas por mãos de mestre. Tomamos conhecimento, portanto, de que sua prática artística teve início com a representação de dois diferentes objetos, que nos lembram os dois objetos sexuais que inferimos da análise de sua fantasia com o abutre. Se as belas cabeças de crianças eram reproduções de sua própria pequena pessoa, então as mulheres que riem são repetições de Caterina, sua mãe. E começamos a imaginar a possibilidade de que ela tivesse o misterioso sorriso que ele havia perdido e que tanto o cativou quando o reencontrou na dama florentina. A pintura de Leonardo, cronologicamente mais próxima da Mona Lisa, é Santana com a Virgem e o menino. Nela, o sorriso leonardesco aparece nas duas mulheres, do modo mais belo e marcante. Não se sabe quanto tempo antes ou depois da Mona Lisa ele começou a pintar esse quadro. Como os dois trabalhos se estenderam por anos, é lícito supor que o tenham ocupado simultaneamente. Seria mais condizente com a nossa expectativa que o seu envolvimento nos traços da Mona Lisa o tivesse incitado a criar a composição de Santana. Pois, se o sorriso da Gioconda evocou em Leonardo a recordação da mãe, é natural entender que o impeliu primeiramente a fazer uma exaltação da maternidade e restituir à mãe o sorriso que havia encontrado na senhora nobre. Podemos então deixar que o nosso interesse passe da Mona Lisa para esse outro quadro, não menos belo e que também se acha no Louvre. Santana com a filha e o neto foi um tema raramente tratado na pintura italiana. De todo modo, a representação de Leonardo diverge bastante das demais que conhecemos. Eis o que diz Mutter. Alguns mestres como Hans Fries, Holbein, o Velho e Girolamo da Libre tinham Ana sentada ao lado de Maria e o menino entre as duas. Outros, como Jacob, em seu quadro de Berlim, mostravam literalmente Santana e outros dois, ou seja, representavam-na tendo no braço a pequena figura de Maria, que segurava aquela ainda menor do menino Jesus. Na obra de Leonardo, Maria está sentada no colo de sua mãe e se inclina, estendendo os braços para o garoto que brinca com um cordeirinho, talvez de modo um pouco rude. A avó apoia no quadril o braço que se acha visível e olha para os dois com um sorriso venturoso. Sem dúvida, o posicionamento é um tanto forçado.
Mas o sorriso que paira nos lábios das duas mulheres, embora seja inequivocadamente o mesmo do quadro da Mona Lisa, perdeu seu caráter inquietante e enigmático, exprime ternura e tranquila aventura. Depois de aprofundar-se por algum tempo nesse quadro, vem uma súbita compreensão ao espectador. Somente Leonardo poderia pintá-lo, assim como apenas ele poderia ter a fantasia com o abutre. Esse quadro sintetiza a história da infância do autor. Suas particularidades se explicam por referência às mais pessoais impressões da vida de Leonardo. Em casa de seu pai, ele encontrou não só a boa madrasta Dona Albiera, mas também a avó paterna, Mona Lucia, que podemos imaginar, não lhe foi menos afeiçoada do que costumam ser as avós. Tal circunstância pode lhe haver inspirado a representação de uma infância protegida por mãe e avó. Outra característica notável da pintura adquire significação ainda maior. Santana, a mãe de Maria e avó do menino, que deveria ser uma matrona, é ali mostrada como um tanto mais madura e mais séria do que a Virgem Maria, mas ainda como uma mulher jovem, de beleza ainda não fenecida. Na realidade, Leonardo deu duas mães ao menino, uma que dirige os braços para ele e outra bem atrás, ambas com o venturoso sorriso da felicidade maternal. Tal singularidade não deixou de provocar assombro nos comentadores. Murter, por exemplo, acha que Leonardo não pôde se decidir a pintar a idade, as pregas e rugas, e por isso fez também de Ana uma mulher de resplandecente beleza. Será que podemos nos satisfazer com essa explicação? Outros recorreram ao expediente de questionar a equivalência de idades entre mãe e filha. Mas a tentativa de explicação de Murter já bastaria para evidenciar que a impressão de rejuvenescimento de Santana deriva do quadro mesmo, não é produto de uma ilusão tendenciosa. A infância de Leonardo foi singular, tal como esse quadro. Ele teve duas mães, a primeira delas sua mãe de fato, Caterina, da qual foi separado entre os 13 e os 5 anos de idade, e uma jovem e afetuosa madrasta, a esposa de seu pai, Dona Albiera. Juntando esse dado de sua infância e a mencionada presença de mãe e avó, e condensando-as numa unidade mista, ele viu tomar forma a composição do trio de Santana. A figura materna mais distante do menino, a avó, corresponde pela aparência e afastamento físico em relação a ele, à primeira e genuína mãe, Caterina. Com o bem-aventurado sorriso de Santana, o artista parece ter negado e escondido a inveja que sentiu a infeliz quando teve de ceder à rival mais nobre o filho, como antes cedera o marido. Desse modo, partindo de outra obra de Leonardo, chegaríamos à confirmação da suspeita de que o sorriso da Mona Lisa del Giocondo teria despertado no homem adulto a recordação da mãe de sua primeira infância. Desde então, madonas e senhoras nobres retratadas por pintores italianos passaram a mostrar a humilde inclinação do rosto e o peculiar sorriso bem-aventurado da pobre camponesa Caterina, que trouxe ao mundo o filho magnífico destinado a pintar, pesquisar e sofrer. Se Leonardo teve êxito em reproduzir no rosto da Mona Lisa o duplo significado que tinha esse sorriso, tanto a promessa de ilimitada ternura como a ameaça sinistra, nas palavras de Pater, também nisso então ele permaneceu fiel ao conteúdo de sua mais distante memória, pois a ternura da mãe tornou-se para ele uma fatalidade, configurou seu destino e as privações que o aguardavam. Era apenas natural a veemência das carícias que a fantasia do abutre deixava transparecer. A pobre mãe abandonada teve de verter no amor materno suas recordações das carícias experimentadas e também o anseio por novas. Era impelida a compensar,
não apenas a si mesma por não ter um marido, mas também ao filho por não ter um pai que o acarinhasse. Assim como toda mãe insatisfeita, pôs o filho no lugar do marido e, pelo precoce amadurecimento de seu erotismo, roubou-lhe parte de sua masculinidade. O amor da mãe ao bebê de que cuida e amamenta é algo bem mais profundo que sua posterior afeição pela criança que cresce. É da natureza de uma relação amorosa plenamente satisfatória que realiza não apenas todos os desejos psíquicos, mas também todas as exigências físicas e se representa uma das formas de felicidade alcançável pelo ser humano. Isto se deve, em não pequena medida, à possibilidade de satisfazer sem recriminações desejos há muito reprimidos e que devem ser denominados perversos. Ainda nos mais felizes matrimônios jovens, o pai sente que o bebê, sobretudo o filho homem, tornou-se seu rival. E esse é o ponto de partida de um antagonismo profundamente enraizado no inconsciente. No apogeu de sua vida, ao reencontrar o sorriso de ventura em enlevo que outrora se achava na boca de sua mãe quando o acariciava, havia muito Leonardo era dominado por uma inibição que o impedia de ansiar por tais carinhos dos lábios de uma mulher. Mas ele havia se tornado pintor. Então se empenhou em recriar aquele sorriso com o pincel. Estampou-o em todos os seus quadros, seja os que ele próprio pintou, seja os que os discípulos executaram sob sua direção, em Leda, em João Batista, em Baco. Os dois últimos são variações do mesmo tipo. Diz Muther: do comedor de gafanhotos da Bíblia, Leonardo fez um Baco. Um jovem Apolo que, com um misterioso sorriso nos lábios e as lisas pernas cruzadas, fita-nos com um olhar sedutor. Esses quadros exalam uma mística, em cujo segredo não ousamos penetrar. Quando muito, podemos tentar estabelecer sua ligação com as obras anteriores de Leonardo. As figuras são novamente andrógenas, não mais no sentido da fantasia com o abutre, porém. São belos jovens de feminina delicadeza e formas efeminadas. Eles não abaixam o olhar, e sim olham de um modo misteriosamente triunfante, como se soubessem de uma grande felicidade que não pode ser revelada. O familiar sorriso encantador faz supor que se trata de um segredo de amor. É possível que nessas figuras Leonardo tenha negado e superado artisticamente a infelicidade de sua vida amorosa, representando nessa venturosa união de natureza masculina e feminina a realização dos desejos do menino fascinado pela mãe.